RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Uniaselv. E Rap Ponto. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro, meio-dia, 3 minutos. Estamos entrando no ar com mais uma edição do seu RTV Notícias. A partir de agora, nos próximos 45 minutos, muita informação do jornalismo geral, do esporte, dos nossos colunistas. A gente faz o programa com você. Obrigado pela companhia e nós começamos conferindo os destaques da reportagem. Em Criciúma, corpo carbonizado é encontrado nas proximidades do anel viário. Período de rematrícula e matrícula na rede municipal de ensino de Içara começa na próxima semana. Tigre ainda joga pela esperança para permanência na Série B. Corpo de Bombeiros inicia formação de novos guarda-vidas para a Operação Veraneio. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Como de praxe, nós começamos com a presença do Ney Lopes. Boa tarde, João Paulo Messer. Boa tarde, nossos telespectadores do canal 19 da nossa RTV, nossa simpática RTV que está bombando aí nos 25 municípios de toda a região sul. Tá interessante, bom, né? Bacana. Hoje eu senti que tu estás com hoje entrevistado, não é a caneta azul, é o Novembro Azul. Novembro Azul, não é a caneta azul hoje. É verdade. Mas, João Paulo... Olha que a caneta azul está fazendo mais sucesso que o Novembro Azul. Nós estamos em 12 horas e 6 minutos e eu acho que tem muita gente agora nesse momento na mesa, né, comendo, com fome, chegando para comer. E ontem a gente esteve lá no reduto da família Spiller, no Principado do Caravaggio, e mais precisamente ali na sucata do meu querido amigo Edésio Spiller, onde rolou. Coloca aí na tela, o Frei, uma galinha com polenta, cara. Olha que coisa, isso é uma fortaia. Pelo Juscelino, pelo Fabão, em homenagem a um italiano que depois... Olha que polenta, olha só a delícia nesse momento, meio-dia. Verdadeira polenta, né? Verdadeira polenta, né? La bella polenta. E esse jantar foi em homenagem à presença de um italiano muito ilustre, foi da administração da prefeitura de Veneza, na Itália, o Bruno Moreto, e veio ele, a esposa e a filha fazer uma visita à Nova Veneza. O Bruno Moreto foi o idealizador, desculpa, né, da vinda da gôndola de Nova Veneza. Que é uma das grandes marcas do turismo neoveneziano. Então ele trouxe, de vez em quando ele está vindo aqui em Nova Veneza, dá uma olhadinha ali como é que está esse presente que a prefeitura de Veneza, da Itália, deu à sua co-irmã Nova Veneza. E estava lá também um grupo ali do Robo di Cioli, de Nova Veneza, muito famoso, que estava lá cantando. Coloca aí na tela e deixa os caras cantar aí para vocês. É isso aí.
Empolgaram lá. Essa uma boa polenta, um bom vinho, uma cachaçinha e uma música. Uma música tipicamente italiana pela essa banda, esse grupo folclórico lá de Nova Veneza, o Roba di Tioli, e tocado ali pelo Josi, pela toda a turma ali dos Spiller, ali do Principado do Caravaggio. Por hoje é só, a gente volta amanhã. Obrigado, Ney Lopes. Amanhã aqui, mais uma vez conosco, sempre abrindo o programa, o Ney Lopes traz as informações de bastidores, aqui traz as informações da agitação cultural, social, de toda a ordem, às vezes até do esporte, ele traz algum furo de reportagem. Não tem nenhuma quentinha, tu tá afastando. Vou deixar o Criciúma jogar sábado. Tá bom, deixa o bispo rezar, vamos tentar com o bispo de novo. Nem pai de santo resolveu. Nem pai de santo resolveu, né? Tá ruim a coisa. Mas, tomando agora as informações da nossa equipe de jornalismo, nós tivemos um episódio lamentável há alguns anos, que foi a investigação, um processo sobre abuso por parte de um padre sobre um adolescente. E esse caso teve desdobramentos, é um caso lamentável registrado aqui na nossa região. A Vanessa Amando traz mais informações. João Paulo Messer, a família de uma criança de 9 anos, abusada sexualmente por um padre durante confissão religiosa preparatória para a primeira comunhão, nas dependências de uma igreja de Forquilinha, será indenizada por danos materiais e morais em mais de R$100 mil. A decisão partiu da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em matéria sob a relatoria do desembargador Saul Stein, que confirmou indenização anteriormente concedida em favor da criança e acrescentou idêntico valor aos seus pais, ao aplicar o dano moral reflexo, também conhecido como princípio do dano em ricochete. Em seu voto, o relator destacou que, abre aspas, conquanto não se equipare ao caso extremo de morte, a violação à dignidade sexual de uma criança é da mesma forma um evento extremamente traumático que não se concentra unicamente na figura da vítima, pois que inevitavelmente repercutirá sobre a maneira como a qual se relaciona com as demais pessoas. Fecha aspas. A obrigação de indenizar a família recaiu de forma solidária entre a figura do padre e a diocese a qual ele possuía vínculo religioso. Ao valor final de R$ 101.005 ainda serão acrescidos juros e correção monetária. Na esfera penal, o padre já foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável a pena de 26 anos e 2 meses de prisão. Além do episódio na sacristia da igreja, os autos dão conta de que 2 anos mais tarde, com a desculpa de que lhe daria uma bênção, o padre voltou a ficar sozinho com a vítima e retornou a cometer os mesmos atos. A decisão da Câmara foi unânime. O processo correu em segredo de justiça. Obrigado, Vanessa Amando, trazendo informações aqui da nossa equipe de jornalismo. Há uma outra informação agora sobre contratação de professores ACTs, professores contratados em caráter temporário. O ano letivo de 2020 tem a necessidade, em vários municípios e também na rede estadual, da contratação de reforços. Em que condições acontece essa contratação? Ela ocorre quando tem vagas abertas por professores que estão em licença, estão em um tratamento médico. Para não fazer concurso público e para não aumentar o número de profissionais contratados que tenham estabilidade, faz-se o ACT, o caráter temporário. E o município de Criciúma está ajustando isso, inclusive, a uma nova legislação, uma nova determinação sobre contratação de servidores em caráter definitivo. O temporário está começando agora. João Paulo Messer e a Secretaria de Estado de Educação publicou 2 editais para a contratação de professores admitidos em caráter temporário, o famoso ACT. As inscrições seguem abertas até o dia 19 de novembro, ao meio-dia. Os primeiros editais, publicados em 30 de outubro, tratam do processo seletivo simplificado para admissão de professores ACTs como segundo professor e ainda para atuação em programas e projetos. O edital é voltado para profissionais que irão atuar na educação básica nos níveis ensino fundamental, anos iniciais ou finais, ensino médio e ainda suas modalidades durante o ano letivo de 2020. Já o edital publicado no dia 4 de novembro é referente ao processo seletivo simplificado para admissão de professores ACTs como segundo professor.
O segundo, os professores, para quem não conhece, são profissionais que acabam atuando diretamente ao lado de alguns alunos com necessidades especiais, dentro da sala de aula, para que evite prejuízo na aprendizagem do contexto da pessoa com deficiência. De volta com você, João. Obrigado Vinícius, trazendo a informação da nossa equipe de jornalismo. E agora, para a gente fechar essa passada aí com a equipe de jornalismo, temos ainda o Matheus Mastella, que fala sobre o Criciúma. Diga aí, Mastella. O técnico Roberto Cavalo e o auxiliar técnico Wilson Waterkemper estão testando vários esquemas, pelo menos na teoria. Já imaginaram colocar um 3-6-1, colocar 3-5-2, até um 3-4-3 do Criciúma Esporte Clube, porque, olha, não tá fácil, faltam agora 5 jogos e o Tigre precisa da vitória, não dá mais para adiar. E tem um adversário dificílimo, o vice-líder, o Sport, lá na Ilha do Retiro, sábado, 4h30 da tarde. Técnico Roberto Cavalo, junto com o Wilson, vão montar um time do Criciúma, segundo eles, um time aguerrido, muito forte na marcação e que o Criciúma tenha empenho, tenha eficiência no ataque para conseguir sair vencedor no sábado diante do Sport. Tem problemas. Na lateral esquerda, o Marlon está fora, levou o 3º cartão amarelo. No gol, o Luiz ainda segue sendo desfalque. No ataque, André volta a ficar à disposição. Foguinho também volta. Wesley também volta. E o Criciúma Esporte Clube em meio a incertezas. Na verdade, a única certeza mesmo, amigos, é que o Tigre está muito próximo da Série C de 2020. Tem ainda uma pequena chance de permanência, são 4 pontos de diferença contra o Londrina, que é o próximo adversário em casa, aqui no estádio Heriberto Wilson. Ou seja, Criciúma joga sábado contra o Sport, joga na terça contra o Londrina, e aí a gente já vai saber se o Criciúma terá ou não chances ainda de permanência na Série B da próxima temporada. Roberto Cavalo continua convicto de que o Criciúma vai permanecer. O time segue trabalhando bastante. Tem muita conversa também para não desanimar os jogadores. E a grande pergunta, qual esquema vai? Dependente disso, o Criciúma precisa da vitória sábado, se quiser ainda jogar as últimas partidas pensando em algo nesta Série B. Obrigado, Matheus Mastella. E agora a gente faz um rápido intervalo. Antes, confere a previsão do tempo. Plano. Meio-dia, 19 minutos, estamos de volta com o nosso RTV Notícias, trazendo agora mais uma informação da nossa equipe de jornalismo. Hoje termina o prazo para que pais de alunos da rede estadual de ensino façam a reserva através do sistema, através do computador, através da internet, para a rede pública estadual. Na rede pública municipal de Içara, esse período de matrículas começa na semana que vem. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Içara informa que o período de rematrícula e matrícula será aberto na próxima semana, do dia 11 a 13 de novembro. Os pais e responsáveis dos alunos deverão procurar a unidade de ensino pretendida para a presença do estudante no próximo ano letivo. Para isso, são necessários a certidão de nascimento, CPF, carteira de identidade, atestado de frequência para novos alunos, comprovante de residência atualizado, uma foto 3x4 e o cartão do SUS. Outras documentações referentes a crianças com necessidade de alimentação especial, famílias estrangeiras, entre outros, constam no edital de matrícula. As matrículas para a educação de jovens e adultos também serão realizadas. Informações podem ser consultadas no edital, presente na página inicial do site da Prefeitura, através do endereço www.içara.sc.gov.br, no item Edital para as matrículas e rematrículas do ensino fundamental.
Obrigado, Vanessa Amando, trazendo aqui as informações da educação. Vamos falar de saúde. Estamos em novembro azul. Estou ao lado do médico urologista, Dr. André Rodrigues, que muito gentilmente atende o nosso convite em estar aqui ao vivo conosco no RTV Notícias. Boa tarde, doutor. Boa tarde, João Paulo Messer. Boa tarde a todos os telespectadores. Médico urologista, novembro azul. Vamos falar um pouco da saúde do homem. Aliás, o homem está perdendo de goleada para as mulheres em termos de prevenção, né? Olha, João, isso é infelizmente uma característica. As mulheres se consultam de 7 a 8 vezes mais que os homens. Então, quer dizer, tem muito espaço ainda para o homem se cuidar, consultar e se prevenir. A grande forma de chamar o homem para isso é o câncer de próstata? Isso. O Novembro Azul realmente é um marco na saúde masculina, pelo menos na orientação com os cuidados da saúde masculina, porque essa campanha realmente tem trazido o homem para dentro do consultório, tem conscientizado ele da necessidade de fazer prevenção, de poder fazer diagnóstico precoce dos problemas de saúde e conscientizar sobre o câncer de próstata, que é o câncer mais comum dos homens. O câncer de próstata, qual é a população de maior risco desse câncer? João, na realidade nós levamos em consideração alguns dados, né? A gente sabe que conforme o homem envelhece, a idade é um fator de risco importante para o câncer de próstata. Então, a partir dos 50 anos de idade, aumenta o risco do homem desenvolver o câncer de próstata. Os homens que têm história familiar de primeiro grau, o pai ou o irmão com câncer de próstata, eles têm uma tendência maior a ter câncer de próstata. Os homens da raça negra também, eles têm uma tendência maior a ter câncer de próstata, e os homens obesos. Então, de modo geral, são esses que têm uma predisposição maior a ter câncer de próstata. E a forma de identificar as pessoas que estão desenvolvendo o câncer de próstata? A partir de que idade deve-se ter essa preocupação? João, muito se fala da questão do diagnóstico precoce, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de próstata resulta numa chance de cura de 90%. E o diagnóstico é simples. Necessita do acompanhamento médico, da história clínica do paciente para identificar os fatores de risco que esse homem porventura tenha, a realização de um exame de sangue chamado PSA, comumente que os homens conhecem, e a realização do exame físico, que é o toque retal. O toque retal ainda tem alguns tabus, né? João, na realidade o homem às vezes ele se sentia muito invadido pela essa questão do toque retal, mas felizmente está mudando. Está mudando muito isso. E é muito interessante, o paciente chega no consultório e diz, não, eu vim fazer o exame do toque. Então já está se desmistificando isso, porque é um exame simples, rápido de ser feito e que não causa nenhum dano, é simplesmente um exame que faz parte da análise geral do corpo. Quem não tiver o diagnóstico a tempo, por exemplo, de uma cirurgia, aliás, vamos fazer as duas etapas. Detectado o câncer, o procedimento é o quê? É tratamento clínico ou imediatamente cirurgia? O câncer de próstata tem uma característica, que eu já digo assim, ele é um espectro, desde uma doença de baixo risco, risco intermediário, até alto risco. Então a gente estratifica os casos, né? E o tratamento do câncer de próstata pode ser desde um acompanhamento, e às vezes o paciente está, doutor, eu tenho um câncer, mas eu só vou acompanhar. É isso mesmo, porque às vezes o câncer é tão inicial, às vezes é tão indolente, que ele pode passar anos sem ter uma evolução. Outros casos necessitam de um tratamento curativo, que a gente fala de cirurgia ou radioterapia, e infelizmente alguns casos com o diagnóstico um pouco mais avançado vai se fazer mão de hormonioterapia ou até alguns casos avançados de quimioterapia. A progressão, ela depende muito do organismo? Caracteristicamente, o câncer de próstata ele pode ter um grau de baixa agressividade ou alta agressividade. Então, conforme o tipo de tumor, ele pode ter um desfecho um pouco pior. Então, a gente individualiza aquele paciente e oferece o tratamento adequado para ele. O câncer de próstata é um câncer que vem sendo usado, inclusive, vamos dizer assim, para chamar a atenção dos homens sobre a sua saúde, né? Que outros problemas deve o homem se preocupar nessa questão, principalmente urológica, da sua área? Muito comum, João, com o envelhecimento masculino, ter outra doença relacionada à próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. É um aumento prostático que, em alguns casos, causa problemas miccionais. Isso é muito frequente. 80% dos homens a partir dos 40 anos de idade vão ter um aumento prostático. Então é muito importante, às vezes, a ida do paciente ao consultório, porque a gente vai identificar algumas alterações miccionais que ele tem, que porventura ele até acha que é normal, ele acha que faz parte do envelhecimento,
Porém, isso é um problema de saúde e tem que ser tratado. Aí tu trata, ele começa a urinar adequadamente, urinar de forma habitual e normal, e tu consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Pessoas de média idade, 50, 60 anos, normalmente a gente ouve dizer, poxa, mas a minha quantidade, o jato da urina não é o mesmo. E aí a primeira preocupação é, eu estou com um problema de próstata, mesmo sem fazer o diagnóstico. Há outras razões que explicam isso? Isso, mas o diagnóstico desses problemas obstrutivos, ele é clínico mesmo. A gente avalia como é que é o padrão miccional, às vezes o jato já é um pouco mais fraco do que era antes, ele urina muito mais vezes, começa a acordar à noite para urinar. Antes eu dormia a noite inteira, agora eu acordo 2, 3 vezes à noite. Então, isso são problemas relacionados a um aumento prostático que não é relacionado ao câncer. Não necessariamente aquele paciente está desenvolvendo um câncer, né? Não necessariamente, é uma outra patologia que a gente diz que é benigna, muito mais comum, que com tratamento adequado, com medicação ou, em alguns casos, até cirurgia, vai trazer com que o paciente urine de forma adequada. Homens têm muito essa questão as mulheres preocupam muito mais na saúde como um todo e tem a famosa menopausa. Os homens a andropausa, né? De alguma maneira, esse período da andropausa está identificado com a próstata? Porque a coincidência de idade, por exemplo, para os exames... Diferente da mulher, que ela realmente tem um momento da vida dela, caracterizado como menopausa, que seria a última menstruação, o homem, na realidade, ele sofre do que a gente popularmente chama de andropausa e tecnicamente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que seria relacionado à diminuição da testosterona, que é o nosso hormônio. Então, alguns homens vão ter durante toda a vida uma produção adequada, outros, a partir dos 40 anos de idade, já vão ter uma deprivação, uma diminuição da testosterona, que isso vai causar alguns problemas. E às vezes o paciente chega no consultório, eu estou cansado, eu estou sem vontade de fazer nada, meu apetite sexual diminuiu, e daí tu vai fazer uma avaliação, ele tem uma baixa da testosterona. Aí tu repondo, tu consegue trazer para o paciente novamente aquela vontade de fazer seus afazeres diários, de ter relação novamente, se sente mais disposto. Então, por isso que é importante o paciente procurar um médico, porque a gente acaba identificando alguns fatores que muito comumente ele acha que é comum do envelhecimento, mas não, é um problema de saúde. A questão dos números do câncer de próstata diretamente, o que nós temos? Tem crescido, tem diminuído? Sim, é uma média o diagnóstico tem aumentado em torno de 10% ao ano. Por ano de 2018 foi estimado o diagnóstico de 85 mil novos casos. Então, realmente, é uma patologia muito frequente. Certo. É o urologista que é o médico para fazer esse exame? É o indicado, essa área, a próstata? Perdão, João. Não. A avaliação inicial ela pode ser feita por qualquer outro médico de todas as especialidades. Claro que, às vezes, o exame mais específico e a indicação dos outros exames para o diagnóstico do câncer de próstata deve ser feito pelo urologista. Mas todos os demais colegas, eles também podem iniciar com a solicitação do PSA, algum caso, se quiser fazer o toque retal, também, mas se há a suspeita, o ideal é que seja encaminhado ao urologista para fazer toda a avaliação e o prosseguimento. Perfeito. Olha, obrigado pela gentileza da presença aqui conosco. Temos que aproveitar realmente o Novembro Azul e fazer aí os homens. Está na hora de diminuir essa diferença em relação às mulheres que se cuidam tão bem da saúde, né? Felizmente. E a prevenção é o segredo de tudo, né? Isso, João. Hoje não tem mais espaço para a gente procurar um atendimento só quando aparecem os sintomas, quando a gente realmente está doente. Hoje a gente sabendo que fazendo a prevenção, tu diminui muito a progressão de algumas doenças, tu faz um diagnóstico precoce de alguns problemas que estão passando despercebidos e tu vai melhorar a qualidade de vida do paciente, vai melhorar o prognóstico de vida do paciente. Eu costumo dizer, doutor André, que por vezes os homens asseguram o seu patrimônio com o seguro e acabam não tendo um plano de saúde. E em outras ocasiões se preocupam tanto com a aposentadoria, com o valor que vão receber e tudo mais, e não se preocupam com a saúde. Depois, seja qual for o rendimento da Previdência, ele não será suficiente para adquirir os remédios de quem não faz a preservação, não faz a previdência da saúde, né? É isso mesmo. Doutor André, obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, eu agradeço a atenção, toda essa possibilidade de poder disseminar um pouquinho do conhecimento e orientar o homem a se cuidar. Doutor André Rodrigues é médico aqui em Criciúma, médico urologista. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com mais RTV Notícias.
Meio-dia, 32 minutos, de volta com o RTV Notícias, atualizando as informações para você. O repórter João Zanini nos traz informações da localização de um corpo encontrado na tarde de ontem no anel de contorno viário, às margens do anel de contorno viário em Criciúma. As margens aqui da rodovia do Anel Viário, que liga o São Simão à Vila Zuleima, já perto da Vila Zuleima, aqui ainda, região aqui do bairro Naspolini, um corpo totalmente carbonizado foi encontrado aqui às margens da via. Um homem acionou em primeiro lugar a Polícia Militar, que foi a primeira que chegou, né, obviamente, aqui ao local, fez aqui o primeiro trabalho, acionou em seguida a Polícia Civil, que prontamente chegou. Nossa reportagem também chegou aqui ao local e o delegado André Borges Milanese e a equipe da DIC de Criciúma, Divisão de Repressão aos Homicídios, já fez aqui a primeira diligência no local. A perícia ainda está a caminho aqui, é muito recente, delegado. Mas o que já dá assim para a polícia falar a respeito disso? O que a gente consegue perceber já no primeiro momento é que esse corpo ele está bastante queimado, realmente, né? O que a polícia já consegue dizer, delegado? Tudo indica que é um homem, né? Mais ou menos 1,70 m, aparenta ser jovem. Apesar do corpo estar boa parte queimado, né? Mas há indício que ele tem a pele branca, pelo menos na nuca, a pele parece ser branca. Ele está com uma corrente prateada, que está um pouco queimada, mas as vestes estão todas queimadas, né? Pela local, assim, para a primeira análise, é coisa recente, deve ter sido essa noite. O corpo ainda está bastante íntegro, não há putrefação. Os sinais de queimada ali ao redor do mato parecem ser recentes também. E agora é iniciar a investigação. Quem por acaso souber de algum desaparecido recente, né, que se enquadre nessas características, jovem, deve ter os seus 20 e poucos anos, 1,70 m, pele clara, com a corrente, que procure a Polícia Civil, a DIC, para que a gente possa identificar esse corpo, né, e esclarecer o que aconteceu. Ele estaria amarrado? Dá para verificar isso, não? Não dá para ver certamente ainda. Agora, com a chegada da perícia e do perícia criminal do GP e o IML, a gente vai poder mexer no corpo, né? Daí ver se realmente os braços e as pernas estão amarrados ou não. Mas no primeiro visual não dá para confirmar essa situação. E no primeiro visual, eu imagino que também não dá para confirmar. Mas claro, o senhor já tem uma experiência vasta de investigações assim de local de crime. O senhor acredita, na tua opinião, que ele foi morto aqui e queimado? Queimado aqui, obviamente, imagino que sim. Mas o senhor acha que ele foi morto aqui ou de repente foi morto em outro lugar? É possível que ele tenha sido morto ou agredido em outro lugar e aqui o corpo foi desovado e depois jogado algum líquido inflamável sobre ele e ateado fogo. O que a princípio pode se concluir, mas isso só a investigação realmente, que vai se iniciar agora, que vai poder ter essa certeza ou não. Quem tiver alguma informação, diz que denúncia. Se denúncia, 181, pode ligar também para o 190 da Polícia Militar ou para a DIC, no 3461-9800. Esse corpo está indo para o IML. Algum familiar que por acaso queira fazer o reconhecimento ou suspeite que possa ser algum parente, ou que procure a sede do ML nos fundos do segundo DPI do presídio, ali no bairro Santa Luzia, no bairro Santa Augusta, né, para que a gente possa esclarecer quem é essa pessoa. Toda a cobertura desse assunto, ontem o Linha Verdade já tratou desse assunto, mas às 18h30 o Ricardo Strauss e toda a equipe do Linha Verdade trata desse assunto, inclusive algumas imagens que você não viu aqui. No Linha Verdade você vê as imagens, você tem a cobertura total de policial, da reportagem policial aqui da nossa RTV. Vamos falar agora, mudando a página, vamos sair dessa editoria de polícia, vamos falar de turismo. Criciúma está reativando o seu Conselho Municipal de Turismo. Após 5 anos, Criciúma reativou o seu Conselho Municipal de Turismo. A primeira reunião ordinária ocorreu nesta quarta-feira, dia 6, na Sala de Coordenação dos Conselhos, no Paço Municipal Marcos Rovares, onde também foi realizada a posse dos novos membros. O grupo é composto por 17 representantes, sendo 8 da sociedade civil e 7 do poder público. Entre os assuntos tratados estava o funcionamento do regimento interno do Conselho Municipal de Turismo de Criciúma e suas competências, a questão da liberação para feiras e eventos e o desenvolvimento amplo da gastronomia na cidade.
O Conselho tem as funções de fiscalizar, aconselhar e orientar, levando ao poder público as demandas do setor. Segundo o diretor de turismo da Fundação Cultural de Criciúma, Ismail Amadi Ismail, é fundamental que o Conselho seja ativo e possa realmente levantar sugestões e apontar os caminhos que devem ser seguidos rumo ao desenvolvimento do turismo na cidade e na região como um todo. Obrigado. Essa é a Vanessa Amando, trazendo todas as informações para você. Ela é a editora aqui do nosso RTV Notícias. A nossa chefinha, né? Vanessa Amando, trazendo todas essas informações aqui. Benção, chefinha. Vamos em frente com o nosso RTV Notícias, atualizando as principais informações do dia. Você deve estar acompanhando nas últimas horas. Nós temos ouvido muito sobre extinção de municípios. Proposta apresentada pelo governo federal. O assunto repercutiu ontem na Assembleia Legislativa. A proposta do governo federal para a redução do número de municípios no país foi o assunto de maior repercussão na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Uma das medidas previstas na chamada PEC do Pacto Federativo, entregue no Senado, é a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total. A proposta de emenda à Constituição prevê que, neste caso, a cidade seja incorporada pelo município vizinho. Em plenário, vários deputados criticaram a proposta, que começaria a vigorar em 2026. Não acredito que isso se leve a efeito, porque seria retroceder muito, né, a autonomia que se conquistou, a verdadeira emancipação do município, a emancipação econômica, é poder oferecer uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, poder dar assistência ao agricultor com boas estradas, como hoje nós temos na grande maioria dos municípios, e você voltar à condição anterior à criação desses municípios, certamente que seria um retrocesso muito grande, não apenas para Santa Catarina, mas para o Brasil. Sou totalmente contra essa medida, porque foi através da organização dos pequenos municípios que nós conseguimos combater o êxodo rural, investir em tecnologia, inovação, internet, e nós conseguimos fazer com que a qualidade de vida nos pequenos municípios melhorasse muito. Hoje há um processo migratório ao inverso, pessoas de grandes cidades retornando para os pequenos municípios. Eu acho que é uma medida que não vem a somar para o desenvolvimento do país. Portanto, nós vamos trabalhar para que os pequenos municípios sejam mantidos para continuar viabilizando esse sistema de sucesso que é Santa Catarina. Esses municípios emancipados que têm população pequena, na grande maioria são municípios que têm grande extensão de terra, que têm a questão da agricultura voltada para a sua economia e que alcançaram o processo emancipatório no passado justamente porque eram comunidades absolutamente abandonadas, que não tinham acesso à educação, que não tinham o mínimo de acesso à saúde pública. Então, eu realmente vejo essa medida de forma muito preocupante, porque o nosso país não é linear. Você não pode, com apenas únicos 2 critérios, estabelecer um recorte. A gente teria 39 municípios hoje afetados diretamente por essa regra. Mas a posição não é unânime entre os parlamentares catarinenses. O deputado Bruno Souza se manifestou favorável à medida proposta pelo governo federal. Um município que não consegue ter nem 10% das suas receitas provenientes do município, ele existe de transferência de outros lugares. E nós estamos investindo, ao invés de investir em saúde, educação e segurança, nós estamos investindo em câmaras de vereadores, em estrutura para cargos comissionados, em mais um prefeito, mais um vice-prefeito. Será que a população, vamos fazer esse debate de forma honesta, será que a população prefere mais um posto de saúde, mais uma escola, ou prefere mais uma Câmara de Vereadores? Eu acredito que é melhor investir em saúde e educação, ou melhor ainda, que o dinheiro nem saia do bolso do brasileiro, do catarinense, que já paga imposto demais, do que a gente invista em mais políticos, em mais estrutura política, em mais cargos comissionados. Para mim não faz muito sentido.
Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Silmar Vieira, já fomos sinalizados lá que estamos no ar e trazendo as informações do mundo do agronegócio. Perfeitamente, estamos aí falando de Cidasc hoje, viu? Está de aniversário hoje? Está de aniversário. Mês de novembro, mês de aniversário da Cidasc, que é a companhia em Santa Catarina responsável pela fiscalização, pelo controle da sanidade animal e vegetal. 40 anos da Cidasc. Mas Cidasc e Epagre não nasceram juntas, a Epagre está fazendo 28, a Epagre está fazendo 28 anos. Porque a Epagre antes era dividida em duas empresas, de pesquisa e de extensão, a Empasc e a Caresc. Depois virou Epagre, mas contando com a Empasc e a Caresc, as duas empresas têm 40 anos de existência, 40 anos de serviços prestados a Santa Catarina. A Cidasc comemora seus 40 anos nesse mês de novembro de 2019, justamente no momento em que intensifica-se a fiscalização em Santa Catarina. Por mais engraçado que possa parecer, justamente o fato do estado do Paraná estar deixando de vacinar o seu rebanho é motivo de maior preocupação ainda para Santa Catarina. Então, apesar de você achar, não, mas agora não há mais vacinação contra a febre aftosa no Paraná, pode relaxar um pouco mais a fiscalização, pelo contrário, é intensificada. Inclusive, esta semana, no encontro, falando sobre sanidade animal e vegetal em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, Cidasc lançou, né, e apresentou o novo projeto de intensificação dessa fiscalização nas divisas e fronteiras de Santa Catarina. Então, no mês de aniversário da Cidasc, mês de 40 anos da Cidasc, a intensificação da fiscalização da sanidade animal e vegetal aqui em Santa Catarina, seu João Paulo. Até amanhã, sexta-feira, com mais informações do mundo do agronegócio. Até lá. Silmar Vieira, e com ele a gente fecha a edição de hoje do seu RTV Notícias. Obrigado, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Uniacel.